O documento Jovem Pan traz um assunto revoltante: a violência contra crianças e adolescentes. Crimes que comoveram o país inteiro. Vítimas que tiveram a infância interrompida por quem deveria proteger e dar amor. A gente começa falando sobre o caso Henri Borel. O menino só tinha 5 anos quando foi brutalmente agredido e morto. Os acusados do crime são o padrasto e a própria mãe de Henri. Nossa equipe conversou com o pai do menino, que recebeu o documento Jovem Pan em casa e contou detalhes do dia da morte do filho. Cada dia eu conto, é menos um dia para que eu possa me aproximar. Eu creio que eu vou encontrar meu filho um dia no céu. Era meu único filho, é meu único filho e com muitos planos, a criança mais linda, mais dócil que eu conheci, não está ao meu lado hoje. Vovó, eu amei a cartinha que vocês mandou pra mim. Mães e pais dão a sentença de morte para os próprios filhos. O documento Jovem Pan relembra a violência contra aqueles que eram por obrigação para serem protegidos por quem os deu a vida. Nomes que marcaram o coração dos brasileiros: Isabela Nardoni, Bernardo Boldrini, Isis Helena, Miguel, Micaele Luísa, Juan Michael, Pérola e Henri Borel. Henri vem de príncipe e eu tinha certeza que eu teria um príncipe, formaria um príncipe e o Henri faria total diferença na sociedade. A morte do pequeno Henri Borel é rodeada de mistério e ganha cada vez mais reviravoltas. Segundo a polícia, o menino morreu após ter sido torturado sem chance de defesa pelo padrasto, o vereador Dr. Jairinho, e a mãe, Monique Medeiros da Costa e Silva. Vivendo o luto aí do meu filho e ainda combatendo aí um sistema, estratégias de defesa da Monique de Jairo sujas, que tentam aí criar um cenário mentiroso, e a gente já viu ali entre Monique e Jairo mais de 3 versões aí, né, do que aconteceu. E essa minha busca pela verdade do que aconteceu pelo meu filho, ela é intensa, ela é diária. O pai de Henri recebeu a equipe do documento Jovem Pan e falou sobre a morte do filho, que a cada dia só gera mais revolta e dor. Uma criança dócil, não fazia mal a ninguém, carinhoso com todo mundo, não ser protegido por uma mãe, tá num apartamento lá sendo agredido e a mãe não fazia nada, e hoje a gente sabe que pode ser da participação dela no ato do crime. Isso muito tem se aproximado. A avó, puxa, os avós, o Henri me pedia: papai, vai dormir lá comigo. Eu não tinha como ir dormir com meu filho naquele apartamento, né? Não tinha como eu dormir com Jairo e Monique. E eu pedi pra avó, a mãe da Monique, e o avô, eles foram dormir várias vezes lá. E eu esperando um feedback, eu falando: vó, Rosângela, o que tá acontecendo? Ela: não, Lênia, não tá acontecendo nada.
o Henri só não tá querendo ficar lá porque ele gosta de ficar na sua casa, ou ele gosta de ficar com a gente, ele não gosta desse novo apartamento. E então era isso que estavam sendo me passado, que nada estava acontecendo. A tragédia começa por volta de 13h30 da madrugada, do dia 8 de março de 2020. A professora Monique Medeiros e o namorado, o médico e vereador Jairo Souza Santos, o Dr. Jairinho, saíram do condomínio para levar o filho dela, Henri, à emergência do hospital. O casal disse ter encontrado o menino caído no chão do quarto, com mãos e pés gelados e olhos revirados. As pediatras garantem que ele já chegou morto à unidade de saúde. Eu fui o primeiro a chegar depois de Jairo e Monique no hospital, né? E eu vi o meu filho naquela mesa de cirurgia, né? E os médicos em cima do meu filho, né? As médicas, né? Tentando fazer a reanimação do meu filho. E ali eu ajoelhei e pedi pelo amor de Deus para que elas não parassem, cara, não desistissem. Eu vi meu filho pelado e cheio de marcas, entendeu? No corpo, meu filho já inchado. Eu falei, pelo amor de Deus, não pare. O engenheiro Leniel revela ter recebido uma ligação da ex-companheira Monique por volta das 4h30 da manhã. Ela teria dito que o filho deles estava sem respirar e foi levado ao hospital. E eu pergunto, né, pra Monique, eu falei, Monique, o que aconteceu? E ela falou assim, o Henri, quando eu cheguei, né, o Jairo chegou no quarto, foi o primeiro a chegar e viu lá o Henri naquela situação. E depois eu cheguei, o Henri estava gelado e aí nós corremos pro hospital. Ele foi até o local. Chegando lá, Monique estava na companhia de Dr. Jairinho. Foi informado de que a criança havia feito um barulho estranho enquanto dormia. Os dois contaram que encontraram o menino com os olhos virados e com dificuldade respiratória. Falei, cara, o que aconteceu? Ele falou assim, não, eu ouvi um barulho, e aí eu fui lá ver o que tinha acontecido, tava no quarto do Henri, eu fui lá ver o que acontecia, eu falei, mas que barulho é esse? Aí ele falou assim, um barulho que o Henri sempre faz à noite. Aí eu pensei comigo, né? Eu falei, pô, mas o Henri não faz barulho nenhum à noite, dorme perfeitamente. Ali já me acendeu uma luz amarela. Eu falei assim, por que vocês não tentaram fazer lá no local, reanimar ele e tal? Aí ele fala pra mim, não, mas já é pela proximidade aqui do Barradó, quando eu olhei aquela situação, eu achei melhor, né, trazer ele direto pro Barradó para ser atendido. Segundo Leniel, o Henri já tinha contado que algo errado acontecia. Cara, o Henri falou, entendeu, de que o tio tinha agredido não, falou que o tio tinha machucado. O tio me machucou. Aí eu fui falando com ele no carro, falei, filho, papai tava com muita saudade. E aí foi ele falou no carro, falou assim, papai, o tio me machucou. E eu falei assim, que filho? Que tio é esse? Ele falou, papai, o tio. Aí eu falei assim, mas e a mamãe o que falou? A mamãe falou que é sonho. Eu falei, sonho? Calma aí, filho, o papai vai ligar agora pra mamãe, tá? Ele tá, papai. Aí eu liguei pra Monique naquele mesmo momento. Falei, Monique, o Henrique tá falando que o tio machucou ele. Que tio é esse? A Monique falou assim, Leniel, não tem nada disso, isso foi um sonho que o Henri teve, o Henri não foi machucado. Mas eu falei, que tio? Leniel, você sabe que já que eu tô me relacionando e tal. Eu falei assim, olha só, Monique, o Henri falou que o tio me machucou. Quando eu for levar meu filho de volta, eu quero falar com esse tio, ok? Ela falou, não, tudo bem. Neste vídeo, Dr. Jairinho aparece tentando socorrer Henri. Monique se mostra calma com o filho nos braços, já desfalecido. E aí quando você me pergunta, aquela cena do Jairo lá no elevador é uma cena
ali foi uma grande farsa, entendeu? Ali eles ficaram, pode ser que até principalmente ele ali, pensando do que queria fazer, né? Monique no colo com meu filho já morto. Se você é claro lá, o vídeo mostra meu filho já morto, sem vida, sem expressão já e já inchado. E ali Jairo tira a máscara, coloca a máscara, ele não sabia o que fazia e dá um assopro na boca do meu filho, entendeu? Ali não é processo nenhum de ressuscitação, ali não é processo totalmente, nenhum processo de primeiros socorros se enquadra nesse procedimento, se eles tratarem dessa forma. Ali foi um assopro na boca do meu filho, entende? No mesmo dia, foi aberto um inquérito para apurar o caso. Desde então, 21 testemunhas foram ouvidas, entre familiares, funcionários e vizinhos da família. Nesta foto, Monique aparece tranquila na delegacia. Jairinho, sempre firme nos depoimentos. Após 8 semanas de apuração, o delegado do caso concluiu o inquérito e apresentou o relatório final, indiciando Monique Medeiros e Jairinho por crime de homicídio duplamente qualificado. Concluiu que o vereador agredia o enteado e que a mãe da criança sabia de tudo. Achar que um ser humano, né, uma mãe, possa premeditar o assassinato do filho dela, entende? Então, assim, é muito difícil, cara. E eu fui pra delegacia, né, levar o papel e fazer o BO. Relatei ali o que foi me falado, né, pelo Jairo e Monique, por todo mundo, daquela situação. É que a ex-babá de Henri mentiu no primeiro depoimento para a polícia. Negou saber que o menino era agredido. Ela depois contou a verdade e afirmou ter presenciado 3 agressões de Dr. Jairinho contra Henri. A ex-babá disse ainda que Monique solicitou que ela apagasse as mensagens trocadas entre as duas e que a avó materna de Henri sabia das agressões. Meu filho tinha um telefonezinho que eu falei com meu filho algumas vezes, a babá estava próxima e eu perguntava: tia, tá tudo bem? Não, tá tudo bem e tal. Então, assim, ela teve toda a oportunidade do mundo de me falar, entendeu? Será que ela foi ameaçada, coagida? Ou alguma questão financeira, né, que a gente não possa afirmar, né? Coagida, ameaçada, hoje a gente sabe, né, que a Tainá, ela já trabalhou pro Jairo em campanhas. Tainá é a babá, né? A babá. Ela já... A mãe da Tainá ainda trabalha hoje na casa do pai do Jairo, né? Acho que cuidando do filho da Thalita. Então, assim, a Tainá já foi, acho que, algum cargo comissionado pelo Jairo. Então ali existia já uma relação. Ali não era uma simples babá. A Monique me vendeu, né, como se fosse a melhor babá do mundo, se formando em psicologia, que tinha uma grande experiência, mas ela, na verdade, ali se montou um cenário favorável para eles ali de que nada sairia daquele apartamento, entendeu? Jairinho pediu para o pai de Henri virar a página. Na antessala ali eu tava chorando, né? A Monique chorando também, só sentada. Aí eu levanto, falo com a assistente social e ela fala: não, vou trazer o papel. Aí o Jairo levanta e vem pra mim e fala assim: Daniel, a partir de agora essa aqui é a Cris. Aí ele me apresenta a assessora dele, né? Chamada Cristiane, não sei. Cris, né? Assim que foi me apresentado. E a partir de agora ela vai te ajudar aí, vai ajudar nessa parte aí de velório, enterro e tal. Frio e indiferente. Totalmente frio. E aí você toca a partir daí. Eu falei assim: não, agora é aqui comigo, para deixar, eu tô esperando assistente social, vou à delegacia e tal. Fazia lá o BO para o IML.
E ali ele fala assim, então tá bom, bora, Monique. Levanta, Monique, vambora. E a Monique tá chorando. E aí ele fala pra mim, olha na minha cara, fala assim, então tá bom, irmão, vida que segue. Vida que segue, vocês fazem outro filho, né? Eu falei assim, o que esse cara me falou? Ele falou, não, vida que segue, aqui se encerra um ciclo, vocês fazem, vamos virar essa página aí, vocês fazem outro filho. Um crime rodeado de brutalidade e mentiras. Em cada canto da casa, o pai de Henri lembra do pequeno, com quem fazia planos de um futuro incrível ao lado do filho. É muito difícil. Se eu te falar uma coisa, você não vai acreditar, cara. Eu nunca consegui mais usar aquela piscina ali. Aquela piscina era do Henri, cara. Ele sabia que, filho, essa piscina é sua. Ele ficava de pé, era do tamanhozinho dele, entendeu? Ele podia brincar. Naquele dia eu parei meu trabalho, falei, filho, vamos pra piscina. Parei meu trabalho, vamos pra piscina. E ele brincou, dei atenção. Ele sabia que aquela piscina ali era dele. Aquela piscina é do Henri, entendeu? E tô falando uma coisa pra você, eu não, 8 meses eu não consigo entrar naquela piscina ali, entendeu? Porque é o que eu falei, o que ele sabia. Papai, essa é minha piscina. O Henri adorava a piscina. Vovó, eu amei a cartinha que vocês mandou pra mim. A única coisa que esse pai queria agora era um abraço do filho. Se meu filho estivesse aqui hoje, eu daria... Primeira coisa, um abraço que o Henri... O abraço apertado que ele sempre... Nós nos demos. E eu falaria assim, filho, cara, te amo muito, você vai estar... Papai vai cuidar de você 10.000 vezes mais e não vou deixar ninguém nem tocar em você. Eu ri na minha frente, eu pediria perdão, filho. Perdão, como eu te pedi perdão lá naquele dia que eu te vi naquela mesa lá inchado, com várias marcas. Eu te peço perdão pelo papai não ter conseguido tirar você da convivência daqueles 2 assassinos. A morte de Henri traz imediatamente à luz outros casos recentes de crimes terríveis cometidos pelos próprios parentes ou responsáveis contra crianças indefesas. São tramas que chamam a atenção para a frieza de quem deveria cuidar e dar amor. Vamos até Praia Grande, litoral de São Paulo. Antony Gabriel, de 1 ano e 3 meses, foi morto a socos e dentadas. O acusado do crime, o padrasto do menino. O Antony era eu, dentuço, branquinho, tinha um cabelinho liso, era educado, ele era bonzinho, não era chorão, não era bocudo, sabe? Falava só 2 palavras, mamãe e Ozu. Eu achava que ele falava Ozu, porque ele gostava do Ju. Ronaldo Silvestrini Júnior, de 23 anos, foi condenado a 11 anos de prisão. Ele tá 2 anos, vai completar 2 anos que ele tá lá na cadeia agora dia 5 de janeiro do ano que vem. 11 anos, diz que é 1/3, 1/6, mais 1 ano, 2 anos. Ele tá aqui na rua, tô tropeçando com ele aqui em Bauru, entendeu? É difícil, né? É difícil. Ele cometeu o crime quando a mãe do menino não estava em casa. No dia do crime, a gente bebeu, a gente conversou, ele cantou. Ele cantava sertanejo pra mim, assim. Ele me entreteu o tempo todo ali,
fazendo as conversas que a gente conversava, eram conversas que eu queria ter com ele há muito tempo, e ele pegou ali, eu cheguei de serviço, ele pegou aquele momento para conversar sobre nossos ex, sobre a nossa relação, sobre vezes que ele me traiu, ele me entreteu ali, e ele subia no quarto. Como que tá o Anthony Júnior? Tá bem, tá dormindo. Ah, eu vou pegar um carregador lá no quarto. Não, deixa que eu pego. Então, ele foi... Eu não sei explicar o que ele foi. Ele não esboçou em nenhum momento preocupação, arrependimento, nervosismo, sua dor. Não. Normal. Um rosto sem expressão. A avó do garotinho, Kátia, falou para a nossa equipe que o relacionamento da filha com Ronaldo não era dos melhores. A mãe do menino saiu de Bauru, interior de São Paulo, para viver com Ronaldo na Praia Grande. Não aceitava mesmo o que ela fez, sendo que ela tinha casinha aqui para morar, eu estava ajudando ela com mantimento dela, cuidar dos filhos dela, tudo, e ela foi embora, partiu para lá. A mãe do bebê contou para a polícia que chegou em casa e se deparou com um filho muito machucado. Anthony foi levado pela mãe e pelo padrasto para a unidade de pronto atendimento. A criança já estava morta. No atendimento, a equipe médica constatou diversas fraturas, mordidas no rosto e hematomas espalhados por todo o corpo. A mãe de Anthony, que prefere não ser identificada, fala sobre o filho. Meu filho estava no caixão, roxo. Foi uma brincadeirinha. Ô moço, vem aqui pra me brincar com você. Quando alguém brincou de morder a sua cara. Isso é uma coisa cruel. Hematomas, não era só de uma escada aquilo ali. Mesmo no caixãozinho, quando eu vi ele morto, eu apertei a cabecinha dele, estava aberta aqui, um buraco aqui. Aquilo não se faz numa escada, entendeu? Então, os hematomas dele era muito feio, entendeu? Foi horrível. O padrasto e a mãe do bebê foram presos em flagrante. Durante o depoimento, o casal se contradisse por diversas vezes. Os dois disseram que Anthony teria caído da escada dias antes. Na verdade, Júlia não sabia o que tinha de fato acontecido com o filho. Eu não carrego essa culpa. Eu não defendi o Ronaldo para acobertar o crime dele. Eu nunca imaginei que ele seria capaz de praticar tal coisa. Ele conseguiu convencer um júri popular. Ele não ia convencer eu que gosto dele, que gostava dele na época, que estava apaixonada, que via ali, ó, só aquilo ali, não via além daquilo. Conseguiu convencer um júri. Imagina eu ali naquele momento, era a pessoa que eu confiava. O delegado olhou pra mim e falou: mãe, ele matou seu filho. Eu falei: não, seu delegado, o senhor tá equivocado. Não, ele é bonzinho. Ele é um bom padrasto. Ele foi muito convicto que o menino, que ele pôs o menino pra dormir, que o menino estava bem. Depois, lá na cadeia, lá na delegacia, tudo, ele falou, não, ele caiu da escada, aí ele começou, sabe? Aí aconteceu aquela contradição de cada um falar uma coisa, entendeu? Mas ela fala que no dia da audiência de custódia foi quando, parece que o juiz, não sei, falou que ele tinha dado banho no menino morto, e aí ela falou: meu Deus, eu não acredito. A mãe da criança foi liberada na audiência de custódia. Ronaldo, chamado de Juninho, foi indiciado por homicídio triplamente qualificado, enquanto Júlia respondeu por falso testemunho em liberdade. Após a repercussão do crime, ela foi perseguida pela comunidade. Falei: gente, me ajuda. A população quer me matar. Eles falaram assim: você tem certeza do que você tá falando? Eu sou inocente. Você precisa me dar 2 meses para me provar minha inocência, que daqui 2 meses vai sair o laudo, as investigações e tal. E em nenhum momento eles queriam me matar. Eles me defenderam da população. Essa história de tribunal no crime então não teve isso? Que você foi levar um debate do tribunal no crime? Não, eles estavam me defendendo da população que queria me matar. Eles falaram assim: não,
A gente não sabe. Acabou de acontecer isso aí. E se a gente mata a menina e ela é inocente? Depois quem perde o nosso papel, quem tem que morrer é a gente, vida paga com vida. E foi uma confusão ali, e do nada a polícia apareceu. Eu creio que a própria população que queria me linchar chamou a polícia. Porque eles estavam ali, sim, estavam numa casa, sim, eles armados, sim, me protegendo. Ó, ninguém vai relar a mão nela, se ela tiver que morrer, quem vai matar é nós. E a população parecendo uns bichos. Assassina! A gente tudo tem que ter prova. Entendeu? Se for pra ela morrer, a gente vai procurar todas as provas que tiver e ela vai morrer. Vocês acalmam aí. Aí quando a polícia chegou, a polícia pegou e falou assim: ou você vai com a gente, ou a gente vai te matar, te jogar e falar que foi os PCC. Você precisa vir com a gente. Você precisa falar isso na televisão. Falei, meu Deus, acabei de perder um filho, eu tava com um monte de bandido, agora eu tô na mão da polícia. 4 ou 5 forças táticas, todas com apenas homens, armados de fuzil. Me colocaram dentro de uma viatura, deram um monte de tiro na favela. A avó fala que Ronaldo enganou a todos. Foi um ator de cinema pra mim, que ele foi um ator de cinema. O relacionamento de Kátia com o ex-genro não existia. Eu nunca gostei dele. Quando ela se envolveu com ele, eu já achei errado. Então eu nunca quis contato nenhum com ele. Ela ainda ficou morando, quando ela ficou junto com ele aqui em Bauru, acho que uns 2 meses aqui com ele, eu não queria nem ter contato com ela e nem com ele. Aí até assim eu pequei, que eu nem ia lá ver as crianças também, porque eu não suportava ver ele, entendeu? Nunca fui. É uma coisa assim, recíproca, que não dava pra mim ter, não me agradava ele. Até então quando eu estava trabalhando tudo no meu serviço, algumas pessoas printavam foto dele beijando o Anthony, e eu falava assim, parece que o Anthony sente repugnância dele beijar, o Juninho beijava o meu neto, e ele sentia assim, parece que era uma coisa que dava pra ver, entendeu? E minha filha não enxergou nada disso, entendeu? Kátia acredita que a morte do neto foi motivada por ciúmes da criança e do ex-marido de Júlia. Pelo que minha filha conta agora, eu acho que foi ciúmes do marido dela, e ele tinha ciúmes. Ela conta pra mim que diz que quando esse Juninho, quando ela chegava do serviço e beijava o Anthony, ele falava assim: você tá beijando o Lucas, que é o pai dos filhos dela? Você tá beijando o Lucas? Então, assim, eu agora, assim, que ela me conversa comigo sobre todo esse assunto, eu acredito que foi, sei lá, droga que ele tinha usado, todas essas coisas. Foi encontrado droga, cocaína com ele, né, pino de cocaína, tanto no bolso dele, né, no hospital, e tanto na casa, né, também tinha, entendeu? O outro neto de Kátia está traumatizado. Ele viu tudo que Ronaldo fez com o irmãozinho e também sofria agressões. E o meu neto, o outro, o Arthur, ele é traumatizado. Ele conta pra mim, assim, relatos do dia que aconteceu aquilo lá, no dia da morte. Ele fala assim pra mim: vó, teve um dia que eu conversando com ele, eu perguntei da Praia Grande ainda. Eu falei assim: e a Praia Grande, como que foi, filho? Né? Eu andando aqui em Bauru com ele. Aí ele falou assim: ia ser tudo bom, vó, só que o Juninho estragou, vozinha de criança mesmo. O Juninho estragou tudo. Minha mãe ia trabalhar e ele batia bastante em mim e no Anthony. Ele tacou o Anthony na parede, né? E ainda dava banho no Anthony e fazia Nana Nenê com ele. Acho que foi no dia que matou, entendeu? Ele falou que ele cantou a música Nana Nenê pra pôr o Anthony na caminha, entendeu? E assim, foi bem inocente ele falando comigo. Eu não perguntei nem do Juninho, nem da minha filha. Eu perguntei da Praia Grande pra ele. Eu perguntei como foi a Praia Grande. E ele falou isso pra mim.
E quando ele veio para Bauru, que nós fomos buscar ele no abrigo, ele tinha medo de pessoas, de homens, ele ficou com medo de homens, ele ficou assustado, ele não podia ouvir grito, barulho de qualquer coisa caindo no chão, ele assustava, entendeu? O Juninho mordeu, bateu na cabeça, pisou. Ele fala, mãe, pisou aqui, ó, na cabeça do Anthony. Isso explica, né, que eu não fui no velório, mas quem foi, fala que tava bem amassado, tava pra dentro. Ronaldo era lobo em pele de cordeiro. A filha de Kátia pintava um homem carinhoso e um ótimo padrasto. Ela fala assim que ele é uma pessoa assim... Ele era uma pessoa que muito dócil, cuidava muito bem do Anthony, trocava fralda dele, ele era assim, um amor de pessoa, que não dá pra desconfiar, entendeu? Não dá pra desconfiar. Que era uma pessoa assim que, na frente dela ali, né? A única coisa, ele era ciumento pelo ex-marido dela. E ele sempre falava dessa parte do... Que ela, quando ela chegava do serviço, beijava mais o pequeno e falava, você tá beijando o Lucas, entendeu? Então, eu não sei o que houve na cabeça desse cara. Ele é um psicopata, não sei. É muito estranho. Lembrar o quanto o neto sofreu leva a avó às lágrimas. Eu acho que sim. Eu acho que ele sofreu. Eu acho que ele sofreu muito. Eu acho que ele sofreu e não foi pouco, não foi muito. Ele estava muito feio, ele estava muito feio no caixão, mordida aqui na bochecha, né, que foi constatado que foi ele que mordeu, né? Foi horrível. Aqui em Bauru mesmo, o velório dele lotou de gente, porque foi muito revoltante. A mãe de Anthony disse sentir culpada pela morte do filho. Eu que coloquei esse homem na nossa vida. Eu que coloquei esse homem dentro da minha casa. Eu me sinto tão culpada que eu não consigo me relacionar com ninguém. Não consigo pôr ninguém mais perto do meu filho. O Arthur é meu diamante. Eu não consigo trabalhar, eu pedi a conta. Eu estava trabalhando no Taust. Eu pedi a conta porque eu passava muitas horas fora de casa. Aí ele falou, mãe, você sabia que o Anthony só morreu porque a senhora não estava em casa, a senhora estava trabalhando? Eu falei, filho, mas por que você está falando isso? Ah, mãe, eu não gosto que você trabalhe. Quando você vai trabalhar, eu tenho medo de morrer. Eu pedi a conta. Sabe o que eu faço hoje? Eu asso pão de queijo e vendo pão de queijo com meu filho do meu lado. Na oficina, nas retíficas, levo um cafezinho. Eu não tenho coragem de deixar mais com ninguém. Se eu deixo meu filho ali na calçada brincando, e ele vai atravessar a rua e um carro atropela, a mãe vai se sentir culpada. Quem deixou o filho ali brincando foi a mãe. Entendeu? Eu não preciso que as pessoas fiquem me chamando de cúmplice, de assassina. Eu não carrego essa culpa. Eu não defendi o Ronaldo pra acobertar o crime dele. Eu nunca imaginei que ele seria capaz de praticar tal coisa. Ele conseguiu convencer um júri popular. Ele não ia convencer eu que gosto dele, que gostava dele na época, que estava apaixonada, que via ali, ó, só aquilo ali, não via além daquilo. Conseguiu convencer um júri. Entre 2016 e 2020, 35 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos foram mortos de forma violenta no Brasil, uma média de 7 mil por ano. É o que revela o panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, do Unicef e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
A pandemia colocou o Brasil mais uma vez sob os holofotes. Além da questão da saúde, nós temos um número imenso de crimes praticados contra crianças e adolescentes na própria casa. Isto são números da Unicef, são números de relatórios e de pesquisas. Nós temos hoje 75% dos casos de estupro praticados em casa por familiares, pessoas que residem com as crianças ou com os adolescentes. São tantos casos cruéis que marcaram o Brasil. E não tem como esquecer o de Isabela Nardoni. O caso gerou comoção nacional. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, pai e madrasta da criança, foram condenados pela morte da menina. De acordo com o que consta no julgamento do casal, Isabela foi arremessada do 6º andar do apartamento, onde o pai morava com Ana Carolina e os 2 filhos do casal. No começo das investigações, a dupla disse que o apartamento havia sido invadido e que o crime foi cometido por um invasor. Mas provas periciais colocaram o pai e a madrasta na cena do crime. O delegado Palumbo acompanhou de perto as investigações e esteve com os assassinos. Ele fala da frieza do casal. Eu transportei o casal Nardoni na viatura do Grupo de Operações Especiais. Eles foram presos temporariamente, mas naquele momento não se tinha provas de que o casal era autor daquele bárbaro crime que comoveu todo o Brasil. Obrigatoriamente, quando se solta após o vencimento da prisão temporária, tem que se passar pelo exame médico legal, o que foi feito. Eles foram transportados no banco de trás da viatura e o casal pediu para fechar os vidros, o que foi feito. Não se tinha provas no momento de que eles eram os verdadeiros autores do crime e eu fechei os vidros da viatura. Quando eu fechei o vidro da viatura, me causou espanto, porque eles começaram a dar risada, a se abraçar, a se beijar. Eu até questionei, qual o motivo que você tem para dar tanta risada, sendo que sua filha está morta? As investigações apontaram que Ana Carolina enforcou Isabela, enquanto o pai, Alexandre, cortou a tela de proteção do apartamento e jogou o corpo da própria filha. O casal foi preso em 2 de abril de 2008, 4 dias após o assassinato. Um casal extremamente frio, e a minha impressão que deu nitidamente é que eles não se importavam em absolutamente nada com a morte da pequena Isabela. Isso me chamou muita atenção. E naqueles momentos eu tive certeza absoluta que ali se tratava de um casal de psicopatas que não tinham medo, que não tinham sentimento e que não sentiam a morte da pequena Isabela. Isso me chamou muita atenção, a frieza desse casal e a dissimulação. Quando estavam perto da imprensa era uma coisa e longe era outra. O casal foi condenado por homicídio triplamente qualificado. Alexandre Nardoni foi condenado a 31 anos e 1 mês de prisão. Hoje, já responde pelo crime no regime semiaberto. Já Ana Carolina pegou 26 anos e 8 meses. A justiça entendeu que o parentesco entre Alexandre e a vítima era um agravante. A violência nas crianças, ela pode ser uma violência encoberta, que não é denunciada por causa de que o principal agressor, ou os principais agressores, são os guardadores legais ou os próprios pais, tá? E temos a violência invisível. O que é a violência invisível? Aquela que é de responsabilidade do Estado. Nossa equipe foi até a casa da família Nardoni e também em Jatobá, mas ninguém quis gravar entrevista. Crianças que tiveram a infância interrompida de forma cruel. Bernardo Boldrini. Ele só tinha 11 anos e morava em Três Passos, Rio Grande do Sul.
que eu sou capaz. Eu vou ver quem tem mais força. Nós vamos ver quem tem mais força. Então nós vamos ver quem vai abaixo da terra primeiro. A amiga de Graciele conta que recebeu dinheiro para ajudar na morte do garoto. Ela chegou me oferecendo montes de dinheiro, acabei sendo fraca. Eu não ia assim matar ninguém com faca, eu ia só cavocar e enterrar. E aí, onde foi a minha besteira. E quanto que ela te levou de dinheiro? 6 mil. Bernardo desapareceu misteriosamente. 10 dias depois, ele foi encontrado morto em uma cova vertical, às margens de um riacho. Laudos periciais atestaram a presença de midazolam no estômago, rim e fígado do menino. A superdosagem do medicamento teria sido a causa da morte da criança. Se uma dose inadvertida for usada sem os cuidados médicos, pode causar uma depressão do sistema nervoso central e, consequentemente, uma parada respiratória. A perícia constatou que o menino já estava morto quando foi enterrado. Quando eu vi que ele começou a babar, chamei, sacudi ele, nada. Comentei ainda com a Edias. Eu disse, eu acho que eu dei muito remédio para esse menino. Na verdade, eu não tinha mais pulso. Ele já estava morto. Eu sou enfermeira, eu conheço, sei. O crime aconteceu em 2014. O assassinato da criança foi cuidadosamente planejado pelo pai, Leonardo Boldrini, um médico cirurgião, pela madrasta Graciele, a amiga dela, Edelvânia, e o irmão de Edelvânia, Evandro. Ela disse que tinha que ter um produto para dissolver a pele rápido e não dar cheiro. Aí colocamos soda, ela colocou a soda, coloquei as pedras, coloquei umas pedras e cobrimos o pastel. E tem certeza que ele já estava morto? Acho que sim, né? Segundo a denúncia do Ministério Público, Graciele conduziu o enteado até Frederico Westphalen. Ao iniciar a viagem, ainda em 3 passos, ela deu a substância midazolam para o menino, sob o argumento de que era preciso para evitar enjoos. Em seguida, na cidade vizinha, Graciele encontrou a amiga, Edelvânia. De acordo com o Ministério Público, a madrasta, com apoio moral e material da amiga, aplicou em Bernardo uma injeção intravenosa do medicamento, em quantidade suficiente para lhe causar a morte. Quando essa medicação é usada inadvertidamente, sem uma prescrição, sem um acompanhamento, você pode gerar uma depressão respiratória. E depressão respiratória, dependendo do grau e dependendo do tempo que ele fica sem assistência, ele pode gerar uma parada cardíaca, cardiorrespiratória, pode levar ao óbito do paciente. Ele começou a agitar e incomodar. Aí eu peguei alguns remédios que tinha os remédios dele, meus, que eu tomava, os calmantes e remédio para dormir. A denúncia ainda aponta que Evandro foi o responsável por fazer a cova vertical, além de limpar o entorno do local 2 dias antes da morte de Bernardo, para facilitar o crime. Edelvânia conta que Graciele tinha planejado tudo para matar o menino. Eu tenho tudo em mente, faz tempo que eu venho planejando isso. Vai ter que fazer uma coisa que faça bem feito. O pequeno Bernardo vivia de agressões psicológicas que se agravaram, a ponto dele ir sozinho no fórum para denunciar pai e madrasta por falta de amor e por maus tratos. Quando o Estado se torna incompetente dentro de uma agressão a uma criança e não toma as medidas legais, se torna uma agressão invisível, ou seja, está aí, mas ninguém quer ver. E nós temos um exemplo muito claro deste fato, que foi o caso do menino Bernardo, que com 14 anos, 54 quilos, cansado de ser agredido pelos pais e a madrasta, ele foi denunciar direto na justiça, a justiça ignorou
a denúncia feita por ele, porque ninguém estava dando atenção, e ele posteriormente foi assassinado por não ter sido ouvido como uma principal pessoa que estava sofrendo as agressões nesse momento. Nós temos o Conselho Tutelar, que seria o principal responsável por acudir este tipo de procedimentos, mas o Conselho Tutelar é composto por pessoas que são nomeadas e não por capacidade. Tá? Então, o que nós temos? Pessoas que vão chegar num local, às vezes não têm a capacidade de analisar o fato por não ter os conhecimentos psicológicos necessários e deixam isso como algo sem uma consequência maior e acaba trazendo consequências maiores, claro, para a criança. Posteriormente, também temos a parte da justiça, quando ela não condena, quando ela permite que a criança continue com seus agressores, que por muito leve que seja a agressão tende sempre a ser cada vez mais constante e cada vez maior. O menino foi morto porque o pai e a madrasta queriam pegar o dinheiro da herança que a mãe de Bernardo havia deixado para ele. Crianças que sofrem em silêncio e que são coagidas de todas as maneiras. Isis Helena, mais uma inocente morta pela própria família. A menina Isis nasceu prematura, com microcefalia e tomava remédios controlados. Em março de 2020, a mãe teria dito à polícia que a menina estava desaparecida. Ela contou que saiu de casa deixando a criança com o avô. Ao voltar, encontrou a casa aberta e não achou a bebê. A versão do desaparecimento foi sustentada por ela durante mais de um mês e forças de segurança de toda a região foram mobilizadas nas buscas pela menina. Em 20 de abril, Jennifer confessou que havia dado fim ao corpo da filha após a bebê acordar sem vida devido a um engasgamento. Jennifer apontou onde havia enterrado o corpo de Isis e foi condenada pela morte da criança. Jennifer foi encontrada morta na cadeia. São sorrisos e brincadeiras que foram interrompidos brutalmente. Micaele Luísa era uma menina doce e feliz. Tinha 3 anos. Ela chegou morta no Hospital Planalto, na zona leste de São Paulo, com sinais de espancamento. O laudo apontou que ela morreu de hemorragia interna traumática. A mãe, Isadora Pereira de Souza, e o namorado dela, Evandro Queiroz, foram presos. A mãe responde em liberdade por omissão. E o padrasto continua na cadeia até o fim do processo. Ele é acusado da morte da garotinha. Antes de ser morta, a menina já tinha sido internada com manchas causadas por contusões na cabeça, no tórax e também abdômen. Micaele era agredida há muito tempo. Inicialmente, quando há um espancamento de uma criança, nós temos sinais visíveis no corpo, tanto da criança quanto de um adolescente, tá? E também temos uma repercussão que é muito fácil de perceber, que na parte psicológica, o medo, às vezes ele enfrenta o agressor não com uma denúncia, e sim com uma situação como ele se urinar, começar a tremer e assim por diante. Então, sinais específicos, quando há uma agressão,
silenciosa, não denunciada em uma criança, é muito fácil serem percebidos por qualquer pessoa. Inicialmente, quando há um espancamento, nós vamos ter sinais visíveis, visíveis no corpo da criança, no rosto, nos braços, e também sinais psicológicos, como são tremer desnecessariamente, a falta de sono da criança, o nervosismo sem motivação. Muitas delas, quando enfrentam o agressor, ou elas começam a tremer, começam a se urinam, e algumas perdem até a capacidade de diálogo, porque elas ficam tão acuadas por causa da agressão, de que elas evitam conversar com qualquer adulto, porque acham que vai ser motivo de uma nova agressão. Crianças vítimas de mãos criminosas. Juan Michael transbordava alegria. Ele foi encontrado esquartejado dentro de uma mala deixada no Distrito Federal. O corpo do menino foi localizado por moradores da região. As responsáveis pelo crime são elas, a própria mãe do menino, Rosana Cândido, e a companheira dela, Cassila. Elas foram presas na casa onde moravam com a criança e ainda com a filha de Cassila, uma menina de 8 anos. Em depoimento à polícia, Rosana contou que sentia ódio e nem amor pela criança. Na denúncia, o Ministério Público do Distrito Federal afirmou que a mãe de Juan arquitetou o crime por odiar a família do pai dele. Você colocou parte do corpo dele numa mala, não foi? E levou para o bueiro. Foi. E as outras partes? Tá dentro da bolsa. Que bolsa? Você pode mostrar lá onde está essa bolsa? Ali é a bolsa. Quais? Essas daqui? Vem aqui, me acompanha. Essas daqui? O que tem aqui dentro dessas bolsas? Tem as partes dele. O quê? Os braços e as pernas. Quando existe prazer em maltratar uma criança, seja ela psicológica, física ou sexualmente, nós temos que entender 2 pontos. A finalidade, se é só por prazer, por maldade, ou um estudo da vida pregressa do agressor, para saber se ele já passou por isso aí, se ele vê isso como algo normal, ou simplesmente ele está descarregando a raiva que ele tem em cima dessa criança. Vítimas indefesas, mortas geralmente por motivo banal. A menina Pérola sofreu nas mãos da mãe e do padrasto. A menina de 11 anos morreu por desnutrição decorrente de um jejum em Ubatuba, litoral de São Paulo. Ela vivia neste quarto, dormia no chão. Antes de morrer, chegou a pedir para ser alimentada por se sentir fraca e teve o pedido negado pela mãe. Em depoimento à polícia, a mãe teria mandado que ela tomasse água quando a menina reclamou por sentir fome. De acordo com as investigações, a prática de jejum era uma imposição do padrasto, que aplicava a medida como punição à garota e ao irmão dela de 8 anos. O padrasto tem convicções religiosas e dizia que quando as crianças desrespeitavam, ele aplicava castigos de jejum, que começavam com uma refeição, passava para 2 e ia para apenas uma. Jejum, quando prolongado, ele pode causar uma síndrome que a gente chama de síndrome da realimentação, que é, no caso, você come e você tem um pico de insulina muito grande, porque o teu corpo não vê comida a tempos. Isso pode fazer um desequilíbrio hidroeletrolítico, levando até uma certa acidose que pode gerar um coma, também levando muitas vezes esse coma a um estado que pode causar gravidades e até mesmo a morte da paciente ou do paciente. Sem comer por 2 dias foi o que causou a morte da criança, por desnutrição proteica calórica. Pérola ficou em cárcere privado por 5 meses. Nas imagens das câmeras de segurança, dá para ver o padrasto indo no carro tranquilamente. Depois de 3 minutos, ele desce com a menina nos braços. Pérola já estava sem vida. Tranquilos, eles a levam para o hospital.
Meia-noite, o casal volta e busca o irmão de Pérola, que tinha ficado sozinho. Todos voltam para o hospital. A polícia foi chamada. Mãe e padrasto foram presos e confessaram o crime. No quarto onde ela dormia, a polícia apreendeu um caderno da garotinha, que relatava a vida de jejum e orações. Essas crianças eram vistas diariamente, né, como sofredoras e ninguém perguntava o que acontecia. Nós temos obrigação, não moral, nós temos obrigação de lei em protegê-las. Tem obrigação o vizinho, tem obrigação os avós, tem obrigação a babá, porque tem o poder de vigilância, os professores. Talvez não estejam capacitados e nós tenhamos que buscar capacitação para que estas pessoas, principalmente os professores, identifiquem os casos de delitos, que não são só abusos sexuais, são muitos outros, desde maus tratos, castigo em excesso, relações de seus pais muito mal resolvidas. Então nós temos que proteger todas as crianças. E como é que nós protegemos? Através da lei. Não existe uma outra forma. Não existe. Há uma necessidade de notificação, que pode ser até anônima, através do telefone 180 ou do Disque 100. Em 2 de junho de 2020, o garoto Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, morreu depois de cair do 9º andar de um edifício em Recife, onde sua mãe trabalhava como doméstica. O menino ficou sob os cuidados da patroa da mãe de Miguel, Sari Mariana. A mulher, sem se preocupar, deixou o menino sozinho no apartamento. Miguel era uma criança muito feliz e eu buscava fazer de tudo para tornar ele uma criança muito feliz, realizar as minhas vontades e as vontades dele, para ver sempre aquele sorriso no rosto dele. Passeios, brincadeiras, festinhas. Eu fazia de tudo para ver aquele sorrisão lindo do meu filho, porque da mesma forma que ele ficava feliz, eu também ficava. Nas imagens das câmeras de segurança, dá para ver que o menino entrou no elevador de serviço e a patroa da mãe dele aperta o botão que o leva à cobertura. Sozinho, o garotinho apertou várias vezes os botões. Parou primeiro no 7º andar, mas não desceu. Subiu mais 2 andares, saiu e abriu uma porta. Apenas 1 minuto depois, ele caiu no térreo. Ela abandonou meu filho dentro do elevador. E quando eu retornei ao prédio, eu encontrei meu filho naquela situação. Tudo aconteceu quando a mãe do menino estava passeando com a cachorrinha da família da patroa. Imagens mostram o momento em que o menino é socorrido. Segundo a perícia, Miguel caiu de uma altura de 35 metros. Sari chegou a ser presa no dia do acidente, pagou fiança de R$20 mil e responde por homicídio culposo. O delegado, Ramon Teixeira, titular do caso, entendeu que ela agiu com negligência. Naquele dia foi embora os sonhos do meu filho, os meus sonhos. Meu filho queria ser jogador de futebol, queria ser policial, queria ser gari. Quando ele crescesse, ele queria comprar uma moto para eu e ele ir à praia. Mas infelizmente os sonhos do meu filho foram interrompidos. E os meus também, porque eu planejava muitas coisas para o futuro do meu filho. Mirtes fala que nunca imaginava que a ex-patroa
era capaz de tanta frieza. Os dias longe do pequeno Miguel são cada vez mais difíceis e dolorosos. Me resta saudades do meu filho, que são muitas. Aquele momento, daquele dia da perda do meu filho, eu quero apagar da minha mente. A única coisa que eu quero levar para sempre dentro de mim, dentro da minha cabeça, são os momentos felizes que eu e ele vivemos juntos. As nossas brincadeiras, a gente brincando aqui, correndo, arengando. Quero levar isso para sempre dentro de mim, dentro da minha cabeça, dentro do meu coração. A saudade é muito grande. E aperta mais ainda em momentos como o Dia das Mães, que eu não tenho meu filho. O aniversário dele, que foi agora, dia 17 de novembro. Meu filho estaria fazendo 7 anos. Ia estar uma lapa de negro lindo. Lindo. Infelizmente eu não tenho meu filho aqui comigo. E desde essa data eu venho travando uma batalha judicial. A última audiência de instrução foi no dia 15 de setembro. Então desde essa data eu estou esperando as alegações finais para que o caso de Miguel siga para poder ser resolvido. Enquanto isso, Sari Corte Real está solta, está na rua, gozando a vida normalmente. Enquanto eu tenho que estar aqui clamando, pedindo por justiça. A violência contra a criança vai também de encontro com famílias que são destruídas por atitudes como o sequestro de vulnerável. Agora estamos em Santos, litoral de São Paulo, para contar a história desse pai. Este é Dicran, um comerciante de 41 anos. Tudo começa quando ele se relaciona com Kaline. E desse relacionamento nasceu Caterine. Mas o que era para ser uma história feliz virou um caos. Tudo aquilo se tornou uma história muito difícil. Minha filha nasce, tem confrontos de ideais de família, entre vacinação, entre o lado médico. E eu via que minha filha não demonstrava nada daqueles sintomas que eles queriam me fazer acreditar. Era uma criança normal, as pessoas que viam falavam que ela tinha saúde, coordenação motora. Tudo que eu pude observar como pai nos primeiros meses era totalmente diferente do que a mãe me oferecia. Dizia que havia uma doença na família e que eu tinha que entender aquilo. Depois daquilo, eu tive tentativas de levar em outra visualização médica e nem nada foi oferecido. Eu tentava conversar com a família para ver se a gente tinha uma outra opinião e nunca era não, você não entende, você não sabe. E nós fomos parar numa situação judicial onde a própria juíza determina uma perícia médica. Nessa perícia médica, tudo inverte. Eu ganho a guarda, a mãe não aparece e a criança some da cidade. Isso já se tem mais de 2 a 3 anos. O pai conta que na gravidez, a mulher disse que o feto sofria de uma doença. Ela falou que da família dela tinha uma doença chamada miopatia mitocondrial, que era uma doença genética que a carga de vacina tradicional não podia ser aplicada e entraria numa situação delicada e que a gente teria que observar. A mãe não permitia que a filha fizesse um exame. E começou uma batalha, como eu falei, minha de sanidade, de ouvir aquelas histórias e olhar para minha filha e falar, olha, essa história não bate. Como eu falei, ela demonstrou todas as respostas de uma criança saudável. Todas. Mexia a mãozinha, brincava com os brinquedinhos, olhava aquele mobile girando. Todas as respostas normais. O pai, então, tomou a decisão de se separar e entrar na justiça para constatar se a menina tinha ou não um problema de saúde. A
Aquilo se tornou, como eu falei, em tentativas de visita, quando eu me ausentei da casa e falei, olha, eu vou procurar os meus direitos, isso aqui não acontece no formato normal, eu não tenho o meu direito de pai exercido, eu vou procurar os meus direitos, tudo vira um conflito. Então acabou num imbróglio de delegacia, de acusações, de agressão. Ela me acusou de agressão da família, com a minha filha, a mãe dela e a avó. Não só isso, tentar denegrir a minha imagem como pai, como não dar atenção direita à criança, não fornecer os meus devidos deveres da casa, de obrigações, de recursos. E tudo aquilo, dentro do processo, caiu por água. Consegui reprovar os pagamentos das contas que ela dizia que eu não arcava, eram débitos em conta. Foi tudo comprovado dentro do processo. Plano de saúde oferecido, do melhor possível. E aí, quando entrou num confronto médico, caiu tudo por balela. A mãe, depois de relatórios psicológicos, que nós passamos por uma análise, foi comprovada uma alienação parental. Não só da mãe, quanto da avó. E aí foi determinado judicialmente que o laboratório coletasse a análise dentro do fórum, que não ocorreu. A juíza destacou um contingente policial para ter uma busca e apreensão na minha filha e trazer no fórum, e aí ela nunca mais foi encontrada. Dikran ainda sofreu uma denúncia grave. Foi uma foto que eu, no momento de calor, e minha filha também, ela tinha, vamos falar, assaduras da fraldinha e tudo, e eu estava segurando ela no colo, eu sem camisa e ela só de fraldinha, e aquilo foi usado contra mim, dizendo que era uma propagação de internet, de abuso de crianças, e nada mais, nada menos do que um contato de um pai e filha, como se tem na praia, como muitos amigos meus têm. E aquilo virou uma situação doentia de primeiro momento. Logo quando uma psicóloga, uma mãe, quando qualquer mulher via uma situação, ela já olhava assim e falava, nossa, por que você está passando por isso? Há mais de 4 anos, o comerciante não convive com a filha. Foi ceifado de mim esse convívio. Hoje ela com 7 anos, eu sei que ela já não foi criada com essa proximidade, tanto de mim quanto da minha família. Essa dor se concretiza em sanidade para poder trabalhar o futuro dela. Em dedicar tudo aquilo que ela não teve de mim na infância, no futuro. Talvez como adolescente, talvez como pessoa adulta, mas ela é minha única filha. Então, tudo aquilo que eu aprendi da minha família e dos meus pais, pode ser que eu tenha a oportunidade de transmitir um dia. Com certeza. Eu trabalho todo dia para isso. Para poder ter um contato, poder ter um amor, para ela poder saber quem é a família dela. Para esta advogada, o que acontece nesse caso é a alienação parental, que leva em consideração várias condutas que o genitor ou genitora possam ter, como afastar o pai ou a mãe da família e impedir a convivência da criança. Praticou alienação parental ao longo da separação, né? O objetivo dela sempre foi afastar, eu digo isso porque foi constatado no processo, sempre foi afastar, quebrar o vínculo da criança com o pai, afastar o pai do convívio com a filha, e ela criou vários obstáculos para que ele se aproximasse da criança. Não cumpria as medidas judiciais, não cumpria as determinações de perícia, disse que alegava, né, que a criança havia uma doença na criança, nunca comprovou essa doença, nunca juntou um exame no processo. Nós tentamos fazer uma perícia com um laboratório que é designado pela Justiça, ela não compareceu, o laboratório então veio ao fórum, a juíza na época
disponibilizou a sala de audiências para que colhessem o exame da criança, ela não apareceu. Fizemos buscas e apreensões, não encontramos, então ela dificultou de todas as formas. Isso é uma característica de alienação parental. Hoje a menina tem 7 anos, mas na verdade a garota não sabe seu nome verdadeiro, nem a realidade sobre sua família. Os últimos relatos antes deles saírem fugidos da cidade era que a criança era até chamada, minha filha era chamada por outros nomes. A vizinha da casa dos avós diz que ela foi chamada de Márcia, foi chamada de, acho que Fabiana, se eu não me engano. E isso era muito estranho para mim. Isso é uma coisa que eu não consigo digerir. Como isso está escrito nos processos, promotoria, juíza, delegados, vara da infância. Eu fico num ponto sem saber entender por que essa história foi criada por eles. Sabe? Nenhuma mulher é obrigada a casar porque tem um filho. O amparo seria dado do mesmo formato, mas de primeiro momento eles acreditaram numa situação de família. Nós nos casamos, cartório de registro civil, para acreditar que dali a gente ia formar uma família. Mas a mãe e os avós viviam uma família separada, onde existia a doença do filho perdido, do irmão que já não estava mais ali, e aquilo foi transferido para minha filha. O aniversário dela eu tenho como marco, como aquela data de 2014, 30 de abril, mudou a minha vida. Eu sou pai a partir de hoje, a partir daquela data, e como eu falei, eu tenho essa missão de achar ela, saber onde ela está, saber que ela está bem. A intenção nunca foi afastar ela da mãe. Foi só poder oferecer para ela a minha visão do mundo. Hoje ela tem 7 anos, né? Uma criança. Então, o que eu tenho para falar para ela é que eu tenho muita saudade. Que a gente tem que conviver junto. Que a gente tem que passar momentos juntos. Eu tenho que acompanhar ela para a escola, ver ela brincar com crianças, buscar ela da escola, cantar um parabéns junto com ela. Coisas assim, pai para filho. Outro caso que chama atenção pela maldade é do menino autista de 8 anos. O garotinho mora em Sorocaba, interior de São Paulo. Ele foi espancado por um casal desconhecido. Tudo começa quando a criança sai de casa sem ninguém perceber. Como conta a irmã dele. A minha mãe falou que ele queria uma caneta para desenhar e aí ela falou que não tinha, que era para ele procurar. E aí ela falou que na cabeça dela ele tava procurando a caneta ali por dentro da casa mesmo, no quintal. E aí por volta depois de uns 15, 20 minutos, ela não escutou a voz dele, não sentiu falta dele e saiu atrás dele. Câmeras de segurança mostram o momento em que o menino passa andando e vai até a calçada de uma casa. Nas imagens é possível ver o momento em que ele mexe em algumas caixas em frente ao imóvel dos agressores. O menino chega a subir em algumas delas para tentar alcançar a câmera de segurança. Segundo a irmã da vítima, o garotinho autista gosta de aparelhos eletrônicos e isso chamou a atenção dele. Ele gosta, assim, de mexer com eletrônicos. O negócio dele é desmontar e montar. Eu acredito que era por isso que ele queria mexer na câmera do rapaz, sabe? As câmeras mostram ainda que o menino pegou um cone
que está na calçada. De repente, a criança sai correndo. O homem, de nome João, vai atrás. Depois de alguns minutos, as imagens flagram o agressor voltando com a criança. O menino tinha sido espancado e as agressões iam continuar. O Pablo, ele conta pra gente que ele queria arrumar a câmera e aí o velho saiu correndo atrás dele, que foi o que mostra nas filmagens. Ele saiu correndo com meu irmão, depois de 4 minutos ele volta com meu irmão do outro lado da rua, entrando para dentro da casa dele. O Pablo disse que ele amarrou as pernas, amarrou os braços, amarrou a boca, disse que tampou o olho do Pablo e colocou o Pablo dentro de um banheiro. E aí até então ele ficava falando assim: calma, eu não vou te matar, eu vou te dar só um susto. Ele e a esposa dele falavam isso pro meu irmão. Segundo a polícia, o garotinho foi agredido com um pedaço de madeira na cabeça e pelo corpo. Um alicate também teria sido usado para tirar parte da orelha da criança. Ele tá bem, graças a Deus, os ferimentos já estão super secos, já tem ponto caindo. A orelha dele teve que ser refeita. Depois de ficar preso no banheiro, durante a madrugada, o menino foi abandonado em um matagal. Ele disse que ele colocou o telefone para despertar o horário para poder jogar o meu irmão no mato. O casal foi preso, o que não alivia a dor da família do menino de 8 anos. Eu acho isso um absurdo. Eu nunca admiti isso. Eu acho isso muita sacanagem, porque criançada não tem culpa. Criança não pede para vir no mundo, então a gente tem que cuidar e tratar com todo amor. Ainda mais quando se trata de uma criança autista. Eu falo que eles não estão preparados para o mundo que a gente vive, porque o mundo é deles, né? Eles vivem no mundinho deles, eles criam aquilo e vivem naquilo. Então, gente, é muita crueldade. Eu espero, assim, do fundo do meu coração, que isso sirva de alerta para muita mãe. Ai, mas eu vou ali comprar uma bala. Ai, mas não deixa a criança andar sozinha. Não largue criança com qualquer pessoa. Não larga, porque isso é muito sério, muito sério. Histórias de dor que se somam e deixam rastros de revolta. Pedro, de apenas 2 anos, foi morto pelo pai. O consultor de vendas, Cássio Rodrigues, de 30 anos, não suportava o fim do relacionamento com a médica Kátia. Ele falava em tirar a própria vida e já planejava uma tragédia ainda maior que Kátia não poderia imaginar. Meses antes, quando a gente estava separado, né, ele falava em se matar, né? E a primeira coisa que a gente pensa, assim, ele está chamando atenção. Mas ele começou a falar isso, mas nunca falou sobre fazer isso com o filho. Só falou em se matar. Então, eu levei ele ao psiquiatra, né? Eu levei ele ao médico, fui com ele, paguei a consulta, enfim. Mas ele não tomou nenhuma medicação, não continuou. Aí, posteriormente, ele falou isso uma outra vez. Eu marquei uma consulta com outro profissional e chamei a família. Falei, olha, eu tentei levar uma vez, ele precisa de ajuda. Naquela época, acho que as pessoas estavam achando que eu estava exagerando e não foi. E como eu sou médica, eu mesmo prescrevi alguns antidepressivos para ele. Um dos motivos do fim do casamento era que Cássio era alcoólatra, e isso virou um pesadelo para a família. Ele tinha muitos amigos, era uma pessoa bem extrovertida, mas o nosso problema no casamento começou bem
no início, quando eu descobri que ele tinha um problema com o álcool, né? Então a gente teve, sim, muitas discussões. Eu já estava grávida do Pedro, então eu tentei ajudar de alguma forma, mas é uma condição que afeta a família toda, né? Tanto emocionalmente quanto estruturalmente, né? Todos os casos que eu vejo semelhantes, eu acho que existe o álcool também acho que foi uma consequência de todos os problemas que uma pessoa pode passar. Eu acho que não ter maturidade emocional, como a gente não tem, né? Ninguém ensina isso em escola, inteligência emocional, aprender a lidar com frustrações na vida. Então, muitas vezes tem gente que passa uma infância difícil e cria muitas dores, muitas crenças, e isso vai acumulando durante a vida, e isso pode levar, um dos fatores que pode levar ao uso do álcool e a alterações de comportamento, assim, dessa forma, né, para tirar a própria vida, né, os casos de suicídio também, para uma pessoa chegar a fazer isso, é porque, na minha opinião, ela tem que estar num estágio de sofrimento muito grande, né. Kátia fez de tudo para ajudar o ex-marido. Pelo fato dele ser pai do meu filho, eu sempre tentei ajudar, inclusive quando esses momentos em que eu levei ao psiquiatra, eu queria ajudá-lo de alguma forma, né? Ele disse nos 3 últimos meses, ele disse que tinha parado de beber, enfim, entrou numa religião e disse que estava melhorando, mas a gente tinha uma relação amizade, mas ele começou a ter alguns comportamentos que eu achei um pouco estranho. Ele fez uma tatuagem com o meu nome no braço inteiro. Eu achei estranho, a gente não estava mais junto, né? E ele começou a criar uma ilusão na cabeça dele, começou a ligar para amigos meus, homens, e começou a achar que eu não sei, ele começou a ter uma alteração comportamental, assim, alguma coisa assim que realmente não me... Eu estranhei, por isso que eu mesmo prescrevi medicação para ele, que ele acabou não tomando, eu falei com ele. A médica proibiu que Cássio entrasse no apartamento sem que ela estivesse por lá, para visitar o filho. No dia do crime, o homem foi até o consultório de Kátia. Ele estava estranho e parecia se despedir. Eu acordei para trabalhar, e eu cheguei no consultório onde eu trabalho, e eu chego bastante cedo, e a secretária me disse que ele já estava na minha sala desde as 5h30 da manhã. Ele tinha chegado lá e ele estava lá, ele conversou comigo, ele estava com o computador, na verdade, depois descobri que ele estava escrevendo aquela carta final dele, e ele disse que havia passado lá para me dizer que entendia que não ia mais querer uma reconciliação. Viver, tinha aceitar a situação e ia viver tranquilo, mas até a secretária achou, ela inclusive colocou um segurança na minha porta, porque ela achou que o comportamento dele estava um pouquinho estranho. Depois, o consultor de vendas foi até o apartamento do casal. A babá abriu a porta. Nas mãos, ele carregava chumbinho, veneno que ele deu para o próprio filho. Naquela época, como eu morava sozinha com ele, então eu tinha uma babá que morava com a gente, para que ela pudesse trocar meu filho, para levar para
eu tinha um carro que levava para a escolinha, né? E eu ia buscar sempre. E ela tinha a minha ordem assim, formal de não deixar ele entrar. Naquele dia, além daquela carta na portaria que eu tinha deixado para não entrar, ele entrou, esqueceu o veneno no carro, voltou e entrou de novo. Deixaram ele entrar. Aí ele subiu, tocou a campainha, a babá atendeu a porta e abriu a porta. Depois ela me falou, mas era o pai dele. Eu havia dado ordem várias vezes de que ele não podia sem a minha presença lá. Antes de matar o menino, Cássio ligou para a mãe dele. Aí ele pediu um copo de água. Até meu filho, a babá disse que meu filho viu aqueles grãos na mão dele e falou, o que é isso, papai? Aí ele falou, é uma coisa pra gente beber. E pegou 2 copos, se trancou num quarto e ligou pra mãe dele. E ele mandou uma mensagem e a mãe dele achou uma mensagem estranha, parecia um pouco de despedida. E ela correu para minha casa. Já desacordado, o pequeno Pedro foi jogado do 20º andar. E, na sequência, Cássio se atirou do prédio. Já são 12 anos sem o filho e uma dor que nunca será curada. Seguir a vida é uma das missões mais difíceis para Kátia. A ausência de Pedro deixa um enorme vazio na vida de todos. Eu falo assim, para ele não esquecer que eu amo ele muito, para não esquecer de mim. E que eu tenho muito orgulho dele, muito, muito, muito. E foi um carinha que batalhou pela vida também, né, desde o começo da vida, que foi meu parceirão. Ele foi a melhor pessoa que eu já conheci. Foi teu grande amor? Absoluta certeza. Absoluta certeza. Por ele eu dou um braço, uma perna, trocaria de lugar com ele 1000 vezes, se fosse possível. Sorrisos de quem teria um futuro cheio de realizações e uma infância pela frente. Brincadeiras que agora ficaram presas apenas nas memórias. Pequenos que no silêncio não sabiam para que abraço correr. O Documento Jovem Pan fica por aqui, toda semana trazendo a verdade dos fatos com muita informação. E para acompanhar o nosso programa, pode ser pelo YouTube e também o aplicativo Panflix. Até a próxima. Tchau, tchau.